dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e é uma alegria estar aqui com vocês todas as manhãs, lendo e conversando sobre a palavra do Senhor através da nossa devocional. Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela presença santa do Senhor no nosso meio. Espírito Santo, essa live é do Senhor, minha vida também. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que eu não venha atrapalhar a entrega do Senhor para os meus irmãos. Complete essa palavra em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridas e queridas. Sejam bem-vindos. Elisama, Josélia. Obrigada, querida, pela live de ontem. Quem não assistiu a live de ontem com a Josélia, tá gravado, tá, gente? Tá lá no feed. Patrícia, bom dia a todos. Sandra Arruda, Dalva, Lourdes Lene, bom dia. Elias Machado, Nery, obrigada, gente, pela presença de vocês. Sejam todos aí muito bem-vindos. Dalva, Sara Teixeira, tem Lena Teixeira. A Lena Teixeira daqui a pouco chega aí, se não chegou. Graças a Deus, está sempre comigo aqui. Obrigada pela presença de vocês. Sofonias 3:17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á no seu amor, regozijar-se-á, olha que palavra difícil, regozijar-se-á em ti com júbilo. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente pensa, será que a gente é digno disso tudo, de Deus olhar para a minha vida e ficar feliz com a minha vida? Parece que eu faço tanta coisa errada, sou tão imperfeito. Mas esse texto de Sofonias não foi escrito para um povo perfeito, para pessoas perfeitas. O livro começa, se você vai ler o livro de Sofonias, ele começa com duras palavras de juízo, porque o povo de Judá tinha se afastado de Deus, tinha se misturado com a idolatria e tinha normalizado a injustiça e vivia uma religiosidade, perdão, gente, tô com a garganta, e viviam uma religiosidade baseada apenas nos ritos, não no relacionamento com Deus. Então o livro de Sofonias, ele já começa assim com duras acusações do pecado do povo. Quase todo o livro de Sofonias é Deus denunciando o pecado do povo e anunciando a disciplina. Só que o povo se arrepende. O povo tem um arrependimento e Deus entra com a restauração com o povo. Esse povo imperfeito falhou com Deus. E quando eles falham com Deus, eles falham com os irmãos também, com a sociedade. E Deus os alcança com misericórdia. Esse livro de Sofonias é o último capítulo da história do povo de Deus. E não é uma história de juízo apenas. Ela é uma história de restauração, uma história de redenção. É difícil entender o amor de Deus. Aqui em Sofonias 3:17, depois de denunciar todo o pecado do povo, um povo que se afastou dele, um povo que estava vivendo de acordo com o que eles queriam, ignorando a presença de Deus, fala, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Essa é a maior promessa que nós temos da parte de Deus, é a presença dele. Talvez você esteja esperando respostas, esperando soluções para os seus problemas. E Deus não oferece a resposta para o seu problema antes de oferecer a presença dele. Porque às vezes você está buscando respostas e não consegue ter as respostas. Mas antes de Deus te responder, ele oferece a presença dele. Essa presença, Deus está revelando que quer se relacionar conosco, que quer ter uma relação de comunhão conosco. Ele oferece o perdão. E esse perdão, junto com o perdão, ele oferece comunhão, relacionamento.
Ontem, na live que eu fiz com a Josélia, a gente chegou em um ponto que eu falei, Josélia, mas você tá falando de dores, tá falando de lutas, né? A vida dela não foi uma vida fácil, mas ela... E eu acompanhei nos bastidores algumas coisas da vida da Josélia. Só que na live ela passou uma paz, uma leveza. Vão assistir lá que vocês vão ver. E aí eu perguntei, como é isso? Ela falou, perdão. O perdão, ele oferece para você libertação de muitas prisões, de muitas cadeias. A Josélia teve que olhar para o passado e liberar perdão para a história dela, para os pais, para os professores ou para colegas, bullying que ela sofreu durante a vida dela. E ela consegue ser alguém leve porque ela é alguém que entendeu que a presença de Deus, ela nos faz liberar perdão e ficar livre de amarras, livre de correntes. Aqui Deus oferece perdão e oferece comunhão. No momento da live, a Josélia fala assim, é muito importante a gente ter ajuda, é muito importante a gente ter amizades, é muito importante a gente ter um grupo, e ela tem um grupo de mulheres que se encontram online, porque a gente não precisa passar por nossas dores sozinhos. Então, se você olhar para a vida aqui de Sofonia, a vida aqui desse povo, Deus oferece para eles, Deus mostra os erros, Deus oferece perdão e oferece comunhão. Ele oferece a presença dele. Então, às vezes você olha para a sua vida e você fala assim, mas eu não sou digna, eu não sou alguém perfeito, digna de que Deus se alegre. Não tem nada na minha vida para Deus se alegrar comigo. A gente não entende o amor de Deus. A gente não entende como que Deus pode nos amar, apesar da gente ser tão imperfeito. Mas esse versículo, ele foi escrito para um povo imperfeito, um povo que falhou com ele. E fala, o Senhor Deus, ele está no meio de ti. Não é uma escolha sua, falar assim, eu não quero estar na presença. Ele está. Ele está no meio de ti. Não usando as suas acusações para fazer acusações maiores sobre você. Ele está no meio de ti para redimir a sua alma, para perdoar seus pecados, não para acusar você do que você fez de errado. Ele apresenta para você, mostra para você os seus erros para ter um conserto, e tendo arrependimento, ele oferece redenção e restauração. O povo se arrepende. E quando o povo se arrepende, Deus se deleita, Deus se alegra. Fala que Deus canta de alegria pela resposta que o povo deu. Mas primeiro, antes do povo ter resposta, Deus respondeu com a presença dele. A presença de Deus no nosso meio, ela faz calar, porque o amor dele é tão grande, faz calar as nossas angústias, faz calar os nossos medos. Por quê? Às vezes você fala assim, mas o povo desviou, o povo estava vivendo do jeito que ele queria. Mas sabe, não interessa onde você esteja, o sofrimento ele te alcança. A angústia, a ansiedade, o desespero, o medo, ele te alcança, mesmo você estando perto ou você estando longe, porque o sol e a chuva bate na casa de todo mundo. Deus não poupou nem o próprio filho do sofrimento. Mas tem a diferença quando você tem a consciência de descansar e se calar no amor de Deus. Então, mesmo o povo estando afastado, você fala assim, mas eles ignoravam a presença de Deus. Mas tem algo que você não pode ignorar, nem quando você está perto, é o sofrimento. Aquele povo, mesmo distante, o sofrimento bateu igual. Bateu, foi, chegou. E aquele povo, mesmo vivendo do jeito que queriam, não sabiam administrar suas dores, seus sofrimentos. E quando Deus vai e denuncia o pecado, denuncia a forma errada que eles estavam conduzindo a vida deles, eles percebem onde falharam. E eles se arrependem. E permite que essa presença restaure as suas dores. Cure suas feridas. Porque às vezes você olha assim e fala assim, mas a pessoa era tão fiel na igreja, fazia tudo direito, agora está lá afastada, dá a impressão que não tem problema nenhum na vida dela, é engano seu. A pessoa não deixa de ter problemas, até aumenta os problemas, porque como não tem a comunhão com Deus,
Deus está ali, porque Deus não vai abandonar. Mas a falta de comunhão com Deus, a falta de se relacionar com Deus, elas não conseguem se calar, aquietar, se acalmar no amor de Deus. Estão buscando com a força do braço fazer o jeito delas resolver seus problemas. Só que a gente, sem Deus, a gente não é nada. Sem Deus nós não somos nada neste mundo, porque foi Ele quem nos criou, Ele que nos fez. Ele é que tem o caminho, a estratégia para endireitar as nossas escolhas erradas, as nossas decisões erradas. Por quantos caminhos tortos nós andamos, nós caminhamos de acordo com a nossa vontade. E aí quando a gente dá com os burros na água, que é aquele dito popular, fulano deu com os burros na água, ou seja, tinha uma expectativa, agiu do jeito que achou que ia agir e deu tudo errado. Porque é isso que aconteceu com aquele povo. Eles se afastaram. Eles se misturaram com idolatria, colocaram tantas coisas no lugar de Deus em seus corações. E eles iam para celebrações religiosas, mas iam no automático. Não iam com fome. Não eram saciados na alma com a plenitude da presença que estava ali. Porque precisavam de perdão e precisavam da comunhão, da relação com Deus. Então Deus está no meio de ti. Ele é poderoso para salvar. Deus não é só um espectador da sua vida. Ele não só fica olhando e diz, eu tenho todo o poder. Ele faz. Ele não é um espectador das suas dores. Ele tem o poder de te arrancar desse lugar. Só que antes de arrancar você deste lugar, Ele quer que você desfrute da presença dEle. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer que você olhe para Ele como um pai. Ele olha para você como filho. Às vezes nós não entendemos esse amor. Como que no meio de um povo tão imperfeito que aprontou tanta coisa, que o aborreceu, Ele consegue se alegrar com este povo. Ele consegue ver coisa boa neste povo, porque foi Ele que criou. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Quantas vezes, quem é pai e mãe aqui sabe, os nossos filhos nos decepcionam tanto, e às vezes em algumas coisas, e nos frustram. A gente consegue olhar para os filhos com amor. A gente consegue se alegrar só deles estarem respirando. Aí a Bíblia diz que se vocês que são imperfeitos, são maus, sabem amar seus filhos, quanto mais o Senhor, teu Deus. Ele tem um amor muito maior, porque o nosso amor ainda falha com os nossos filhos. Mesmo a gente conseguindo separar as coisas que eles nos decepcionam de quem eles são. Mesmo assim nós falhamos. Mas Deus não falha. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, Deus jamais esquecerá de nós. Então, em Sofonias 3,17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, não para te acusar, usar as acusações que estão na sua cabeça para dar acusações maiores sobre os seus erros, está apenas para revelar o caminho torto que você fez até aqui, dizendo, reconheça-me em todos os seus caminhos e eu vou endireitar as suas veredas. Ele é poderoso para salvar. E quando fala que Ele se deleitará em ti com alegria, é comunhão, é relacionamento. Aí fala, calar-se-á no seu amor. Quando nós estamos dentro dessa comunhão com o Pai, o nosso coração se cala, se aquieta e espera. Espera, tem paciência para esperar o agir dele. Lá em Salmos 46:10 fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos fazer calar a nossa ansiedade, o nosso desespero, o nosso medo no amor de Deus. Porque antes dele dar as respostas que você está buscando, ele oferece a presença dele primeiro. E quando a presença de Deus, ela entra em todos os níveis de consciência, inconsciência, tudo na nossa vida, quando a presença de Deus invade e nós temos consciência dessa presença,
Não existe amargura que tenha espaço. Porque a presença de Deus e a amargura não cabem no mesmo lugar. E a presença de Deus me dá mais fome de ler a palavra dele, de adorar. E quando a presença de Deus vem, porque ele oferece a presença dele, e a presença dele preenche todos os espaços vazios da nossa alma. Porque o que dá vazio na sua alma? É o rancor, é a amargura, é a falta de perdão, é a ansiedade. E aí ele oferece a presença dele, porque quando a resposta de tudo que você pediu, que você sonhou, vem para você, você já está tão pleno com a presença dele, que não faz diferença se hoje chega a resposta que você está esperando ou amanhã. Você está com o seu coração calado no amor dele, quieto no amor dele. Eu sempre estou dizendo aqui que a gente precisa verbalizar nossas orações, escrever nossas orações, para você ter provas de que Deus, ele faz muito mais do que você pede. Sabe, nós perdemos tantas oportunidades de ver esse versículo sendo colocado em prática por não escrever, por não anotar as nossas orações. Qual que é o seu maior pedido, o seu maior desespero, o seu maior medo, a sua maior angústia hoje? Escreve e põe a data. Lembra que antes de Deus te responder, ele vai oferecer a presença dele. Comunhão. Essa comunhão vai arrancar do seu coração todo o rancor, toda a mágoa, todo o desespero, toda a ansiedade. E você vai se calar no amor dele. Sabe, vou dando uma volta bem grande lá em Samuel. Quando Samuel ainda era uma criança e Deus estava querendo falar com Samuel. Samuel ouvia a voz de Deus, só que ele não reconhecia, e aí ele ia para Elias. Elias, você falou comigo? Eli, né? Eli, profeta Eli. Eli, você falou comigo? Não falei. E ele ouvia e buscava a resposta fora. Até que o profeta Eli entendeu, é Deus que está falando com esse menino. Aí falou assim, Samuel, a próxima vez que você escutar essa voz, você fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, muitas vezes você está buscando respostas e Deus tem um caminho, Deus tem estratégia e ele oferece a presença dele primeiro. Só que nós estamos tão desesperados e queremos tantas respostas que ficamos perguntando pessoas fora e Deus quer que você ouça e reconheça a voz dele. Jesus falou, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz, elas sabem. Por quê? Porque tem relacionamento, porque tem ali uma convivência diária com o pastor. Então, aqui em Sofonias, é um Deus que denunciou o pecado. É um Deus que revelou a injustiça e a religiosidade de aparência para o povo. Mas o povo se arrepende. E Deus oferece redenção e restauração. É muito difícil, às vezes, nós conseguirmos enxergar o amor de Deus na nossa vida, porque nós ficamos medindo o amor de Deus com o que a gente sente, com o amor que a gente sente, que é limitado. Nós nos frustramos e nos decepcionamos com as pessoas e nós não conseguimos olhar para as pessoas do mesmo jeito que a gente olhava antes. O nosso olhar diante das pessoas que nos machucam, você pode até liberar perdão, mas você não dá conta de olhar para a pessoa do jeito que você olhava antes. Olha como que Deus é. Esse versículo fala de um povo imperfeito que pisou na bola tanto, mas o amor de Deus não mudou, porque o povo estava errado e depois se arrepende, fala que o amor dele continuou sendo igual. Então, mas nós não conseguimos entender porque isso não é uma coisa que a gente faria. Eu olho para a minha vida, eu vejo que eu perdoei, libero perdão direto para pessoas, mas eu não consigo olhar para a pessoa da forma que eu olhava antes. Eu vou dar só um exemplo para vocês, para terminar essa live. Eu era criança e teve uma professora que substituiu a nossa professora na escola.
E eu achei ela linda, achei essa professora muito linda. E eu, assim, fiquei encantada com essa professora. A nossa professora, ela já era uma idosa. E essa professora que veio substituir, ela era, assim, jovenzinha, devia ter, assim, uns 20 anos. E aí, eu lembro que achei essa professora perfeita. E na rua, até eu escondia quando eu via que eu ficava com vergonha dela. Só que teve um dia que eu vi essa professora em um contexto secular. Em um contexto com os amigos. Eu me decepcionei tanto ao ver a postura daquela professora, o jeito que ela falava. Porque na sala ela tinha uma postura e tudo lá eu falei, gente, eu me decepcionei tanto com a professora que, nossa Deus, toda aquela imagem que eu tinha dela de perfeição foi pro ralo. Não dava conta de olhar para a professora mais do mesmo jeito, porque fora da sala de aula, ela só estava sendo uma pessoa comum. Que nós somos assim. Nós não conseguimos olhar para as pessoas que nos machucaram, para as pessoas que falharam com a gente. O nosso amor, ele é muito oscilante. Nós não damos conta mais de considerar igual. Então a gente transfere isso para Deus, a gente acha que Deus é da mesma laia que a gente, né? Não. O amor de Deus não muda. Talvez hoje você esteja com seu coração angustiado nessa manhã, querendo respostas, querendo buscar uma saída. E Deus vai oferecer para você hoje, Ele oferece a presença dEle. Sabe, Deus não vai responder sua oração porque você merece ou você não merece, não é por merecimento, porque Ele te ama e Ele é bom. E não tem nada que você faça ou deixe de fazer que vai mudar o amor que Deus tem por você. Esse versículo agora de Sofonias, eu queria que você fechasse os seus olhos e você imaginasse você sendo esse povo e Deus sendo tudo isso aqui para você. Feche os seus olhos, coloca a mão no coração, receba essa palavra. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele é poderoso para te salvar. Não tem nada aí na sua vida que Ele não possa fazer, não possa mudar, não possa resolver. Ele se deleitará em ti com alegria. Deus se alegra, você é a obra preferida de Deus. Não é porque você errou, porque você falhou, que o amor dele, o jeito dele olhar para você mudou. Porque em ti, com alegria, ele se regozija. Calar-se-á, você se aquietará, se calará no amor dele. Porque ele tem prazer em você, ele tem alegria em você. Porque você é a obra preferida dele. Então, antes de ter todas as suas respostas, todas as suas perguntas respondidas, seus problemas resolvidos, aceite a presença que ele te oferece. Jesus mesmo falou assim, olha, vocês vão ter muitas lutas e aflições, mas eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela a bênção do perdão que o Senhor nos oferece com a sua presença. Um perdão que nos cura, um perdão que nos une ao Senhor, ao seu amor. Que esse amor que o Senhor tem nos oferecido todos os dias em misericórdias que se renovam, possa invadir o coração dos meus irmãos neste momento, de uma forma tão grande, de uma forma tão impactante e extraordinária, que todo rancor, amargura, ansiedade, frustração, decepção seja arrancado do peito dos meus irmãos neste momento e o caminho deles se torne leve. Que eles aprendam mais do Senhor, para saber que o Senhor não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. E o Senhor nos escolheu primeiro, o Senhor nos amou primeiro. Por isso nós temos a capacidade e a condição de sermos o teu amor no movimento deste mundo, porque o Senhor fez isso por nós primeiro. E o seu amor é derramado em nossos corações. O Senhor também derrama luz nos nossos corações. Não existe nada na nossa vida que seja difícil demais para o Senhor. Mas nos faça primeiro perceber a resposta da sua presença.
Nos ajude a ter comunhão com o Senhor e faz calar no seu amor nossos medos, nossas angústias e nossas dores. Espírito Santo de Deus, através da autoridade que o Senhor me dá neste momento, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.